Olá, galera. Mais uma vez estou aqui. Boa tarde para todos vocês. Graça e paz seja convosco. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por através desse canal estarmos aqui divulgando a palavra de Deus e também falarmos outros assuntos de suma importância, como política, filosofia, história em geral. Falarmos sobre seitas e heresias. Vocês que já se inscreveram no meu canal, continue me seguindo, compartilhando, curtindo, dando seu like. Você ainda que não se inscreveu, se inscreva, faça suas perguntas, argumente, comente se vocês estão gostando ou não, o que precisa ser melhorado. Façam perguntas sobre vários assuntos para que a gente aqui possa, com a graça de Cristo, estar esclarecendo, né? Preciso da vossa cooperação e vamos em frente para um Brasil melhor, por um Brasil melhor. Então hoje eu quero falar sobre o livro, uma passagem que está no livro de Filipenses, é um texto. Hoje eu quero trazer uma mensagem reflexiva, né, para a nossa edificação espiritual e trazer, através dessa palavra, um despertamento, que Deus venha nos despertar através da sua palavra. Então, no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Que coisa tão maravilhosa. Quando Paulo escreveu aqui, Paulo estava preso em Roma. Ele escreveu 4 cartas: Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. 4 cartas. E eu escolhi esse texto hoje para a gente refletir um pouco sobre o que é padecer, a graça, sobre a graça de Deus. Porque hoje é o seguinte, as pessoas hoje têm uma visão de que por ele ser noiva de Cristo, e eu fazer parte da noiva de Cristo, fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma instituição religiosa, estou falando da igreja espiritual, né? Eles acham que por ser tudo isso, ser sacerdotes, que Cristo nos fez reinos e sacerdotes, uma nação santa, eleita, aí acha que se chegar uma doença ou passar por tribulações, ou é falta de fé, ou é porque não exerce a fé corretamente, ou é porque está fazendo alguma coisa errada. E não é o crente verdadeiro, não está praticando o que a palavra de Deus diz. Aí nisso entra, por influências de teólogos triunfalistas, que só pregam prosperidade, bênçãos materiais, porque se você tiver com uma vida muito boa, aparentemente com uma renda muito boa, é porque Deus está com você. Se você passar por um sofrimento, é porque é algo que você fez. Mas Paulo nos leva à consciência, através desse texto, quando ele escreveu, através dessa carta, quando ele escreveu para os irmãos em Filipos, Paulo estava preso. Muitos irmãos de Filipos estavam tristes e até mesmo desanimados por causa da notícia que eles ouviram que Paulo estava preso. Mas Paulo chega a dizer o seguinte: olha, eu estou preso, mas o evangelho está livre. Ora, o evangelho não depende de homens. O trabalhar soberano de Deus não depende de homens para edificar sua igreja e para cumprir com seus propósitos. Deus usa os meios. Deus decretou os meios. E ele usa de uma forma tremenda. Mas aquela igreja estava crescendo no amor, na fé, na simplicidade, na união e na cooperação de ajudar uns aos outros. Mas quando eles ouviram que Paulo estava preso, um grande líder, apóstolo Paulo, preso, eles se preocuparam. Eles ficaram perturbados. Mas Paulo fala logo no versículo 6 que Deus vai aperfeiçoar a obra que começou até que Cristo volte, ou até o dia de Cristo, que é a volta dele.
Também Paulo vai tratar sobre alguns que sempre tem, semeando, né? Uns que pregam por porfias, por contenda, por invejas, mas outros que pregam com amor e sinceridade. E Paulo sim diz o seguinte, que eu estou incumbido pela defesa do evangelho. É interessante Paulo falando sobre isso no versículo 16, que ele está, estes mesmos sabem, ou que aquele, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Então aqueles que viviam na verdade do evangelho, aqueles que viviam na sinceridade do evangelho, pregavam por amor e vivia o que pregavam, o que ensinava, esses sabiam, estavam cientes que Paulo estava incumbido pela defesa do evangelho. E mesmo Paulo sendo preso, o evangelho estava livre. Aí no versículo 29, Paulo diz o seguinte, olha, filipenses, os cristãos de Filipenses, saiba de uma coisa, que a graça de Deus foi concedida a vocês para vocês padecerem por amor a Cristo. E não somente crer nele. Hoje tem a ideia de que a graça que nos é dada da salvação, ela vai fazer com que o crente seja rico materialmente, que não passe por aflições, que não pode adoecer, que se chegar uma doença em você, é um demônio que lançou. Tudo isso é antibíblico. Pois a palavra de Deus diz que bem-aventurados aqueles que são injuriados, que são perseguidos. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ou seja, que a fé de vocês esteja fincada na palavra de Deus, na esperança que é Cristo. E que Pedro disse também, que aquele que sofre, não por causa que rouba, nem por causa que mente, nem por outra qualquer delito de pecado, mas aquele que sofre por amor a Cristo, por Cristo, bem-aventurados, porque repousa sobre vós o Espírito e da glória de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Mas hoje, em muitos lugares, se pregam sobre prosperidade, cura, vitória, bênção e por aí vai. Nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é renunciar, é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E tomar a cruz não não é o esposo que você tem por não ser crente, não é um filho que você tem por não ser crente e nem uma esposa que você tem por não ser crente. Isso não é levar a cruz. Muitas pessoas confundem e dizem, fulano é minha cruz, ciclano é minha cruz. Não, não, não. O levar a cruz é renunciar a si mesmo e amar a Cristo, seguir os passos dele, viver na verdade do Evangelho, ter as marcas de Cristo no corpo, ou seja, sofrer por esta causa e na defesa do Evangelho. É o renunciar, é você amar a Deus sobre todas as coisas, sobre acima dos seus filhos, acima da sua esposa, do seu esposo, acima dos seus familiares, acima de tudo aquilo que você possui. E está pronto para ir todos os dias ao matadouro. Hoje, eu fico pensando o seguinte, será que nós, cristãos brasileiros, estamos aptos, preparados, através das Escrituras, a estar pronto por uma verdadeira perseguição? Muitas das vezes, dentro da instituição religiosa, muitos cristãos pensam que, ou obreiros até, pensam que o padecer ali, ou sofrer perseguição, é porque um irmão não deu a paz, ou porque está de cara feia com outro, ou porque a irmãzinha se levantou, o irmãozinho se levantou contra fulano e beltrano, ou porque fazem aquele grupinho ali se levantando contra alguém. Isso não é sofrimento. Isso não é padecer pelo Evangelho. Padecer pelo Evangelho é outra coisa. Embora tudo isso que eu falei aqui, ela está errado o cristão que pratica ou vive causão, discórdia, no disse-me-disse, está tudo errado. Ou até mesmo aqueles que ficam querendo passar por cima de outros para obter ou almejar aquilo que eles tanto ou alcançar que eles tanto almeja, que é ter um cargo na igreja e passa por cima do outro. Isso não é perseguição por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho é outra coisa. Quando você pega os livros de Atos, de Mateus e de Apocalipse e tantos outros, você vai ver o que é sofrer pelo Evangelho.
Mas Paulo diz algo interessante aqui, o versículo que eu disse, que Deus, quando verdadeiramente o cristão ele sofre, isso é concedido por Deus, isso é graça, isso é um dom. Sofrer por Cristo verdadeiramente, porque vive o Evangelho e está incumbido pela causa do Evangelho, defende o Evangelho, é um dom que vem de Deus até o sofrimento. Paulo chega a dizer em Atos, juntamente com Barnabé, Atos capítulo 14, versículo 22 e 23, que importa que passamos por muitas tribulações para podermos entrar no reino de Deus. Então é isso. Quando você estiver em aflição, porque você está na verdade, você está ciente que está na verdade, está andando no Evangelho de Cristo, mas mesmo assim está sofrendo perseguições, lutas, provas, tribulações, saiba que é concedido de Deus. Porque a graça nos foi concedida não para padecer por Cristo e não somente para crer nele. Então a graça tem essa dimensão maravilhosa que nos faz crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Quando essa graça nos chegou, nos alcançou, ou fomos alcançados por esta graça, não que alguém alcançou a graça, mas a graça de Deus nos alcançou. Pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, segundo as obras da nossa natureza, segundo o pensamento que éramos escravos do sistema do pecado. Éramos filhos das trevas, filhos da desobediência, filhos da ira. Quando essa graça nos alcançou, ela abriu o nosso entendimento, tirou as escamas que cegava os nossos olhares espirituais, que nós não conseguíamos discernir o que era luz e o que era trevas. Porque as trevas nós tínhamos como se fosse boa e satisfatória para a nossa carne, mas não sabendo o quão terrível abismo estávamos. Mas quando a graça nos alcançou, a luz chegou ao nosso entendimento, iluminou-nos de uma forma em que todas as escamas da cegueira espiritual caiu por terra. E pela graça de Deus caímos aos pés de Cristo. E sabendo que somente através do sacrifício dele, era que podíamos ter nossos pecados cancelados e nos tornados justos por causa dos méritos de Cristo. Mas a caminhada cristã começou. Veio as adversidades. E muitas das vezes a gente pergunta, Deus, será que tu estás conosco? Será que estás comigo? Por que tantas aflições? Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que sofrem por amor ao Evangelho. Se nós estamos sofrendo por amor ao Evangelho, se nós estamos vivendo o que o Evangelho diz, sofreremos. Sofreremos e muito. Porque as hostes espirituais da maldade não ficam tranquilos. Há também as obras da nossa natureza, do velho homem, de alguma forma quer se manifestar. Mas quando nós lemos as Escrituras, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, a nossa vida espiritual ela é fortalecida de tal forma que nós não voltamos para a nossa vida anterior, mas seguimos para a luz, seguimos para o alvo que é Cristo. Então, eu deixo essa palavra para vocês. Padecer por Cristo é graça. Crer nele é graça. E isso nos torna mais do que vencedores, por causa dos méritos de Cristo na cruz.